Então, há necessidade de interdição parcial e, por isso, congestionamento ali na rodovia dos Bandeirantes. Na Regis, continuam as dificuldades na região de Barra do Turvo. Ainda são 8 quilômetros de congestionamento em direção a São Paulo, do 533 ao 525, por causa de uma interdição que é feita na altura da base da Polícia Rodoviária Federal, por causa do tombamento de um caminhão que aconteceu um pouco mais para frente, no 509, na região de Miracatu. Ainda são realizados os trabalhos por lá para a retirada deste caminhão. Para quem pega agora Ayrton Senna e vem a São Paulo do 18 ao 16, tem lentidão, e também na Via Dutra, pela pista lateral do 219 ao 224 em Guarulhos e do 227 ao 231. Depois de vencer o Sport por 3-1 e se manter na liderança do Campeonato Brasileiro, São Paulo volta a treinar amanhã, de olho no confronto de quinta-feira pela Copa Sul-Americana, né? O São Paulo pega o Colón na Argentina. O técnico Diego Aguirre sabe que não vai ser fácil, não, reverter a primeira partida, né, quando o São Paulo perdeu por 1-0 no Morumbi. Perdimos o primeiro jogo e temos que ir à Argentina a revertir essa situação. Temos que tentar ganhar, tentar classificar, e eu não dou prioridade no Campeonato Brasileiro. Para mim são as duas competições muito importantes e temos que tentar classificar na quinta-feira. Nos outros resultados de ontem, a Chapecoense de virada venceu o Corinthians por 2-1. Deixa eu falar de novo que a Sheila não ouviu. A Chapecoense de virada venceu o Corinthians por 2-1. Aproveita, Marão. O Palmeiras venceu o Vasco por 1-0 na volta de Filipão ao Palestra, né, ao Allianz Parque. E o Atlético Mineiro derrotou o Santos por 3-1. O Peixe tá na zona de rebaixamento. São 10h06. Band News. Tempo. O dia amanheceu com um pouco mais de umidade, com céu nublado e com garoa em algumas regiões de São Paulo. Mas no decorrer do dia vão ocorrer aberturas de sol, algumas nuvens vão se formar e já não há mais expectativa para a chuva. Hoje na capital a máxima deve chegar aos 22 graus, mas amanhã já vai esquentar mais. O tempo vai abrir em todas as regiões paulistas, vai fazer bastante sol e a máxima deve chegar aos 26 graus na capital. Mas esse calor vai ser por pouco tempo. Na quarta-feira já vai esfriar de novo no litoral, na capital e nas áreas próximas, e a temperatura vai ficar baixa. A possibilidade até de garoa nestas regiões ao leste do estado. Paula Soares, da Clima Tempo. Investigadores devem voltar nessa semana a Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, para avançar na apuração do assassinato da policial militar Juliane dos Santos Duarte, que foi morta na favela. No último sábado, uma mulher suspeita de ter participado do crime prestou depoimento. Eliane Cristina Oliveira Figueiredo, conhecida como Neguinha, prestou depoimento no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, negou o envolvimento no homicídio e, na sequência, foi liberada. A vítima, de 27 anos, foi encontrada morta na última segunda-feira com um tiro na cabeça, depois de ficar desaparecida por quase uma semana. Os policiais trabalham com a possibilidade de ela não ter ido visitar um casal de amigos em Paraisópolis. Essa era a suspeita inicial. Mas os agentes agora não estão completamente convencidos dessa hipótese. Juliane estava em um bar e teria se identificado como PM após ter percebido o desaparecimento de um celular. Por causa disso, ela teria sido levada por homens armados. Na semana que passou, o secretário de Segurança Pública ressaltou que não pode culpar a soldado pela própria morte. Magno Alves Barbosa destacou que o comportamento dela foi exemplar. Policial, diferente do cidadão comum, ele jamais se despe dessa condição de policial. Quando ele vê uma situação de violação da lei, ele termina por agir. A Juliane, ela honrou o seu compromisso de defender a ordem pública. Ao que tudo indica, foi exatamente isso que aconteceu. Ela mostrou que ela realmente era vocacionada. As primeiras informações dão conta de que a vítima tinha sido executada no porta-malas de um carro. 2 pessoas estão presas temporariamente. Felipe Oliveira da Silva, que aparece nas imagens de uma câmera de segurança dirigindo a moto da policial, ele confirmou que estava com o veículo, no entanto, negou a participação no assassinato. O outro detido é Everaldo da Silva Félix, conhecido como Sem Fronteira, que teria relação com o tráfico de drogas. Na última sexta-feira, investigadores voltaram à favela de Paraisópolis
Paraisópolis à procura de mais um suspeito. Eles buscavam um homem que poderia ser aquele que levou a soldado do bar. Entretanto, essa pessoa não foi encontrada. Para quem passa por essa região e mora por lá, sabe, a polícia continua circulando no entorno e também por dentro da favela de Paraisópolis. Nesse caso, a Polícia Militar, porque a Civil faz algumas investigações, colhe alguns depoimentos, mas a Polícia Militar não sai de lá. Reportagem Band News FM. O PSIL já recebeu mais de 9.000 reclamações por causa do som alto e perturbação de sossego neste ano em São Paulo, uma das regiões justamente essa aí, né, de Paraisópolis. Boa parte das denúncias não tem solução, mas um caso pode servir de exemplo para que o serviço seja mais efetivo. Você não consegue sair de casa, você não podia chegar, porque a rua ficava tomada de carros e de pessoas. Droga sempre, né? Era muito adolescente. Eles com cigarro de maconha, com pino de cocaína. Isso era visto assim a olho nu. O meu quarto é na frente da minha casa, eu comecei a dormir na sala. Você para de ligar para a polícia porque nas sucessivas tentativas, como você não tem nenhum retorno, então você esquece, né? Você fala, não vou ligar, não vou me estressar, porque isso não vai resolver. Relatos como este são comuns entre os ouvintes da Band News FM nos 4 cantos de São Paulo. As festas com som alto de funk no meio da rua e durante toda a madrugada tiravam o sono dos moradores do Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo. Somente depois da união dos vizinhos com o poder público a situação mudou, relembra Ana Costa, moradora da rua onde a festa era feita. O que a gente vai fazer? A gente vai embora daqui? Vai vender para quem? Ninguém vai querer comprar. E a gente vai para onde? E a gente começou a se mobilizar. Se a população se unir para um bem maior e de todos, eles que saiam. Depois de quase 2 anos com música alta em todos os finais de semana, a Prefeitura Regional do Itaim Paulista, em conjunto com a CET, PM e GCM, começou a ocupar o local do Pancadão, conta o prefeito regional do Itaim, José Denício. Quinta-feira, às 18 horas, já estávamos lá, porque o início dele era às 19. E aos domingos, que eles organizavam a partir das 20 horas, nós chegávamos às 18, 19 horas. Então nós tomávamos conta do local antes que eles se aglomerassem, antes que eles se reunissem e antes que aqueles carros de som chegassem lá. Apesar deste bom exemplo, o mesmo poder público, Prefeitura, CET, PM e GCM, não deu conta de acabar com os outros bailes, sobretudo da 17, denunciado há anos pela Band News FM. Muita gente na rua, drogado, bêbado no meio da rua, muita gente que é nova, adolescente ou gente muito jovem, assim, no meio dos carros, param os carros. Se você liga no 90, ele te deixa a noite toda na espera. A moça já fala, tem uma voz tipo de, putz, mais um. E deixa lá e ninguém atende. O pancadão acontece em todos os finais de semana na rua Ernest Renan, em Paraisópolis, zona sul de São Paulo. Procurada, a Polícia Militar afirma que grandes contingentes policiais são necessários para atuar em um baile funk já instalado e que boa parte dos frequentadores é hostil às ações da polícia e o risco de ferimentos é bastante elevado. Qualquer morador pode fazer uma denúncia pelo PSIL, órgão da prefeitura que fiscaliza o som alto e perturbação do sossego. O número é o 156. De São Paulo, João Barbosa, Band News FM, em 20 minutos, tudo pode mudar. Na semana passada nós falamos bastante sobre o evento final do projeto Ambientação na região metropolitana de Campinas, que vai acontecer no dia 17 de agosto, na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo. E no mesmo dia, além da apresentação dos trabalhos, vai haver a divulgação dos resultados que foram fruto da parceria firmada com a Fundação Espaço Eco. Elaine Marques, responsável pelo projeto Ambientação, adianta que o estudo ficou muito interessante. Nós tivemos resultados surpreendentes. Então, tudo aquilo que fica registrado no TBT tem impacto numa cadeia. Isso foi sempre um questionamento nosso, né? Como a gente consegue mensurar tudo que vem ou que vai antes e depois dos registros do TBT? Então, se eu conseguir reduzir um consumo de água, se eu pensar na cadeia, o quanto eu não consegui reduzir também de impactos? Eu deixei de usar um produto químico no tratamento de uma água, essa água deixou de percorrer todas as tubulações, ela deixou de se perder, ela deixou de ser consumida, deixei de fabricar a embalagem do produto que tratava aquela quantidade de água, eu deixei de transportar essa embalagem, então eu deixo de emitir CO2, eu deixo de impactar
com processos. Então, é muito bacana quando você consegue enxergar essa capilaridade do projeto. Essa parceria com a Fundação Espaço Eco foi, assim, extremamente feliz. E eu estou super empolgada com os resultados, não vejo a hora de divulgar isso no dia 17. O projeto Ambientação, desenvolvido pela Fundação Toyota do Brasil, utiliza uma das metodologias exclusivas da montadora, o Toyota Business Practices. O TBP é uma ferramenta de gestão e resolução de problemas, com ações e processos que se aplicam em toda e qualquer área. Visite fundaçãotoyotadobrasil.org.br/ambientação. Ambientação, um projeto da Fundação Toyota do Brasil. Parceria com a Band News FM. Parem de matar as mulheres. Nos queremos vivas. Sem medo. Feminicídio. Vamos falar sobre. 1.133 feminicídios em um ano no Brasil. As mortes de mulheres por questões de gênero são o fim de um ciclo de violência que começa muito antes. E os números do Fórum Brasileiro de Segurança, divulgados na semana passada no anuário feito pela entidade, acendem um alerta importante. O país teve em 2017 221.238 registros de violência doméstica. Como esse é um crime subnotificado, porque muitas mulheres têm medo de denunciar, a atenção para o tema deve ser ainda maior. Diante de números assustadores e de casos chocantes, a Band News FM leva ao ar a partir de hoje uma série de pílulas com informações sobre o feminicídio e a violência contra a mulher. Para entender como prevenir essas mortes evitáveis, precisamos falar sobre elas. Gabriela Maier. Desde 2015 está na lei. Uma alteração no Código Penal incluiu o feminicídio como um tipo de homicídio qualificado. É crime hediondo, mas o termo ainda não está claro para todo mundo. Quem explica o que é o feminicídio é a promotora de Justiça do Estado de São Paulo, Silvia Chaquian, membro do Grupo Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Ministério Público. Feminicídio é a morte violenta de mulheres por circunstâncias de gênero, né? Circunstâncias de gênero que a própria lei do feminicídio esclarece como sendo toda aquela praticada num contexto de violência doméstica e familiar, ou seja, naquele espectro que é definido na Lei Maria da Penha, ou num contexto de discriminação, de misoginia, né, de menosprezo, ódio em relação às mulheres. Ele nunca é um ato isolado. Aquela noção que tínhamos no passado de crime passional, crime por amor, de ato de loucura, essa noção é muito equivocada. O feminicídio, ele vem ao final de um contínuo de violência, ao final de uma escalada de violência. Daí porque se diz que os feminicídios são mortes evitáveis, porque se nós conseguimos interromper o chamado ciclo da violência, nós conseguimos evitar que essas mortes aconteçam. A empresária Tina Gabriel perdeu a irmã, a fisiculturista Renata Maggiuti, em um crime muito parecido a um dos feminicídios a que o país assistiu neste mês. O namorado dela é médico, ele deu um mata-leão nela e jogou ela do 31º andar para simular um suicídio. A minha irmã era uma atleta, ela era fisiculturista, campeã sul-americana, e ela era personal trainer. Ninguém sabia que ela apanhava. Ela tinha uma aluna que já tinha sofrido violência doméstica que identificou e falou para ela, olha, preste atenção, mas ela sempre negou. A porteira do prédio onde ela morava achava que ela lutava porque ela estava sempre roxa. Todo mundo conhece uma amiga que apanha, ou uma parente que apanha, ou a fulana que apanha, ou a beltrana que apanhou. E que mundo é esse? Você não imagina que você vai viver essa realidade nunca. Você acha que acontece sempre no vizinho, não na tua casa. É o Bicho, com Manu Karsten. O Alex Israel nos escreve pedindo ajuda. Ele quer criar atividades para seu cãozinho que fica sozinho o dia inteiro. Pois é, Alex, olha só. Eu posso até te falar um monte de coisas para fazer. Mas antes de tudo, eu tenho que tentar, né? Eu quero te dizer sobre qual seria a melhor maneira
de tratar o problema do seu cão ficar sozinho o dia inteiro. Porque você sabe, né, eu já disse muitas vezes aqui, que os cães, eles precisam da nossa companhia. Eles são independentes, alguns mais, outros menos, mas são animais que gostam de viver em bando. Então, eles precisam da companhia de outros cães ou então de nós, seres humanos. Muitas vezes a gente dá várias coisas para o cão fazer, mas ele sozinho se desinteressa muito fácil. Ele enjoa. Você pode colocar vários brinquedos e tem muitos brinquedos que a gente pode te passar, que são fáceis de serem feitos, mas quando ele não tem o estímulo de uma pessoa brincando com ele, muitas vezes ele se desinteressa. E aí a gente tem um monte de coisas espalhadas pela casa e ele mesmo assim não está feliz. De repente, o melhor era investir numa creche para que ele volte para casa junto com você no final do dia, e aí ele tenha interação com outros cães, e isso é super importante para a saúde mental do cão, gastar energia, brincar, socializar com outros cães, ou então, se você conseguisse um dog walker de confiança, que ele ficasse responsável por levar o seu cão para passear durante o dia. Será que isso é possível? Isso seria o melhor, tá? Pelo e-mail elbicho@bandnewsfm.com.br, você também pode mandar a sua dúvida. Participe! Na Super Liquidação Pressolândia você encontra centenas de produtos com preços imperdíveis. É liquidação de verdade, venha conferir. Tudo para sua casa com os menores preços do mercado. Pode comparar. Vá a uma de nossas lojas ou acesse pressolandia.com.br. Olha, funcionário é assim, tem que pegar pelo colarinho, entendeu? Entendi, chefe, cervejaria nacional, né? Isso, Pedro, é desse colarinho que eu tô falando, cremoso, branquinho, de cerveja artesanal. Faça seu evento na fábrica bar mais famosa de São Paulo. Os melhores petiscos e cervejas artesanais, tour pela fábrica e palestra do mestre cervejeiro. Aproveite nossos pacotes exclusivos. Cervejaria Nacional, em Pinheiros. Se beber, não dirija. Uma dica para você que quer comprar seu apartamento, mas fica preocupado com os valores. A taxa Gafisa é a forma de pagamento que transforma sua vida. É muito simples. Começa com uma taxa especial de 5,9% no saldo do financiamento, que vira uma grande economia no valor final. A condição que te ajuda e você economiza, Agente Gafisa. gafisa.com.br/taxa Gafisa. Agora são 10h21. Beneficiada pela saída temporária de Dia dos Pais, Suzane von Richthofen deve retornar hoje à penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. A detenta, que está no semiaberto, deixou o presídio na última sexta-feira e busca na justiça progressão de regime para o aberto. Não há, no entanto, prazo para que a decisão seja tomada. Suzane von Richthofen foi condenada a 39 anos de prisão pela morte dos pais, Marisa e Manfred von Richthofen, e cumpre pena desde 2006 no interior do estado. Em pouco mais de 2 anos, o Conselho Regional de Medicina de São Paulo caça o registro de 44 profissionais, impedindo-os de atuar na área. A média é de 2 casos por mês, apesar de o CREMESP receber cerca de 3.500 denúncias por ano. A maioria, segundo o levantamento, envolve erros em procedimentos, imprudência, imperícia ou negligência, além de falhas na conduta de médicos. Entre as especialidades campeãs de sindicâncias estão clínica médica, ortopedia, ginecologia, obstetrícia e pediatria. Continua foragido o bandido que desrespeitou uma ordem de parada e trocou tiros com a polícia militar na zona sul de São Paulo. Segundo a PM, 2 homens que estavam em uma moto tentaram fugir nesta madrugada na região de Interlagos e um deles foi baleado. Ferido, ele deu entrada no pronto-socorro do Grajaú, do hospital, mas o comparsa conseguiu escapar. O tiroteio aconteceu na Avenida Rio Bonito. Uma batida entre 2 motos bloqueia uma faixa da pista expressa da Marginal do Rio Pinheiros, no caminho para a Zona Sul, sentido Interlagos, na altura da Ponte do Jaguaré. Para quem usa o metrô, usa CPTM, os trens circulam sem nenhum tipo de restrição. Também funcionamento normal agora nos aeroportos de Congonhas, de Guarulhos e de Viracopos, em Campinas. Influenciado pela crise na Turquia, o dólar começa o dia em alta de 0,7%, vale agora R$ 3,88.
centavos. Já a Bolsa de Valores de São Paulo opera em baixa de 0,6%. Tem destaque chegando de Brasília com Adriano Oliveira. Os deputados federais tentam dar sequência ao esforço concentrado para votar algumas matérias nesta semana. O objetivo dos parlamentares é agilizar algumas votações para que possam se dedicar às campanhas eleitorais. Tem sessão convocada para hoje, porém o quórum deve ser baixo. A previsão é que os deputados possam votar nessa semana o projeto que fortalece mecanismos de proteção de mulheres vítimas de violência. Já no Senado, não há expectativa de trabalhos. Depois da eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo, o técnico Tite faz na sexta-feira a primeira convocação desde que renovou o contrato com a CBF. Os atletas vão atuar nos amistosos do Brasil contra os Estados Unidos no dia 7 de setembro e contra El Salvador, 4 dias depois. A expectativa é de que Tite chame jogadores novos visando a disputa da Copa América, que ano que vem será disputada aqui no Brasil. E também, claro, o Mundial do Catar em 2022. Agora são 10h25, é a hora do Repeteco. Boemba, boemba. Com José Simão. Oferecimento: fios e cabos elétricos Sil. Sil, essa é a marca. E Baltec, guarde esta marca. Baltec, impermeabilizando e colorindo o Brasil. Senhor de excelência! Majesty! O senhor tem a palavra, candidato. Olha, ô Boechat, tem tanto humorista candidatando que eu acho que eu vou retirar minha candidatura. Não, o PGN está de recesso, não é possível. Não, porque já tem humorista demais. Ó, por exemplo, o Álvaro Dias. Eu peguei a praga do Álvaro Dias. Qual é a praga do Álvaro Dias? É porque ele não para de gritar. Como é que ele grita? Abre o olho, povo brasileiro. Abre o olho, povo brasileiro. Aí eu falei, mas ele não consegue nem abrir o dele. Aí que eu peguei, conjuntivite. Não tô abrindo o olho, povo brasileiro. Você foi na dica do Álvaro Dias, pegou a conjuntivite? Sim. Não tô abrindo o olho, povo brasileiro. E nós temos, o Boechat, esse ano, a proposta mais aguardada de 2018. Ciro promete tirar todo mundo do SPC. Ah, isso é verdade. Inclusive, eu já estou gastando por conta. Eu também. Eu já comprei 4 TVs, 60 polegadas. Se ele ganhar, eu fico de boa. Se ele perder, eu pago na Polícia Federal, porque não vou conseguir. E tem até musiquinha, tem pagode pro Ciro. Então solta aí o pagode. Que é os Macheiros de Campinas. Que fizeram a versão do pagode do SPC, do Zeca Pagodinho. Então... Mas o Ciro cantando a versão do pagode do SPC. Solta aí, vai! A minha proposta nova vai poupar o seu salário. Se sou eu não pagava o maldito crediário. O Serasa vai pra cova sem levar seu numerário. O Serasa vai pra cova sem levar seu numerário. Nem adianta querer manchar o nome. Deu tudo meu métier. Ciro disse, veja homem, essa pago pra você porque eu vou tirar seu nome do SPC, tu vai ver. Eu vou tirar seu nome do SPC. Eu vou tirar seu nome do SPC, tu vai ver. Eu vou tirar. O Ciro disse que tem uma fórmula que ele vai apresentar aí, não sei qual vai ser. Eu quero saber o seguinte, além disso tudo, tem o pai do ano, né? Tivemos ontem Sim, adivinha quem é? Quem é? Por motivos óbvios. Pai do ano, Gilmar Mendes. Pai dos ricos.
O Simão volta em repetecos ao longo da programação e amanhã ao vivo tá de volta ali entre 8h40 mais para 8h50 da manhã, conversando com o Ricardo Boixá. Olá, eu sou Cláudia Hanna. E eu, Dandara Guerra. Mãe e filha juntas para lembrar que é sempre bom cuidar da saúde dos nossos ossos. Aqui em casa, minha mãe toma Calcitran MDK. Isso mesmo, filha. Calcitran MDK é ideal para manter os ossos fortes e saudáveis. Ele tem cálcio, vitamina D, K e magnésio, que ajudam o cálcio a ser absorvido mais rapidamente. E eu tomo Calcitran D3, porque prevenir nunca é demais. Calcitran, nesse cálcio nós confiamos. E aí, qual o seu próximo desafio? Quebre seu recorde na meia maratona mais veloz e urbana de São Paulo. A Meia de Sampa vem com tudo em um percurso plano e rápido na maior cidade da América Latina, seja correndo 5, 10 ou 21 quilômetros. É dia 30 de setembro no Jockey Clube de São Paulo. É pura energia, tradição e superação. Saiba mais informações em meiadesampa.com.br ou no site da ativo.com. Pra gente não importa seu estado civil, se é homem, se é mulher, velho ou juvenil. Quer seu carro protegido em todo o Brasil? Ligue 0800 770 mil. A gente curte o seu perfil, a gente curte o seu perfil. Quer seu carro protegido em todo o Brasil? Ligue 0800 770 mil. Ituran com seguro. Seguro pro seu carro a partir de R$ 69,90 mensais. Consulte seu corretor. A gente curte o seu perfil. Buracômetro. Oferecimento Della Via Pneus. Ligue e negocie o melhor preço. 2333-3235. 2333-3235. No quadro de hoje, participação do nosso ouvinte Marcos. Ele não fala basicamente de um buraco, é uma valeta mesmo que já causou vários prejuízos para muitos motoristas da Zona Sul de São Paulo. Olá, Band News. Eu sou morador aqui da Vila das Mercês. Eu quero reclamar de um buraco já há muito tempo existente aqui no cruzamento da rua Romão Pulgari com o Marquês de Lages. É uma valeta muito profunda, onde vários carros já foram danificados aqui. E se a pessoa não conhece passar, ela corre o risco de bater o motor embaixo. E é um lugar que passa muita ambulância, tem bastante acesso de veículo. Então a gente pede aí o apoio do pessoal da Band News para solucionar esse problema, ok? Valeu, Marcos. Obrigada pela participação. A gente foi atrás da Prefeitura Regional do Ipiranga, responsável por essa área, e a Prefeitura Regional nos disse que vai enviar uma equipe ao local ainda hoje para fazer uma vistoria, para avaliar a situação, e aí, se for mesmo de responsabilidade da administração municipal, o serviço de tapa-buraco vai ser realizado nos próximos dias. A Prefeitura Regional não cravou exatamente um prazo, mas falou em próximos dias. Hoje é segunda-feira, próximos dias o quê, Barão? Uma semaninha, tá bom? Tá bom, opa. Comigo funciona assim, não deu um prazo, eu dou. Para mim, próximos Melhor, dias, né? uma semana, tá de bom tamanho, a gente fica em cima e conta com a ajuda dos nossos ouvintes, com o Marcos também, que enviou essa queixa para cá. Você pode participar do Buracômetro, claro, mandando sua mensagem pra gente no e-mail ouvinte@bandnewsfm.com.br, no nosso WhatsApp 999-592-100, 999-592-100, no aplicativo Band Rádios e em todas as nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram, Facebook, em todos os casos, não se esqueça, use sempre a hashtag Buracômetro. São 10h32, não choveu muito nesse fim de semana, até que uma garoinha em algum lugar ou outro, mas na maioria tempo seco, né? E depois do fim de semana mais seco, o índice do reservatório da Cantareira está em 39,7%, o Alto Tietê 51,8%, Guarapiranga 61,5% e o Alto Cotia 55,2%.